Amados irmãos, amadas irmãs, nós vamos celebrar o segundo domingo da Quaresma, este tempo tão especial na Igreja, em que nós somos chamados a viver um caminho de crescimento humano espiritual. É um tempo especial em que Deus vai se revelando. A partir do encontro com Cristo, Ele se revela a nós e nos ajuda a prosseguir. Domingo passado, no primeiro domingo da Quaresma, nós encontramos Jesus sendo tentado no deserto e depois ele anunciando na Galileia a necessidade da conversão. Convertei-vos, o tempo se completou, é preciso converter e acreditar na Boa Nova. As tentações sempre puxam o ser humano para trás, para baixo, desfiguram o ser humano. Quando somos vencidos por elas, nos desfiguramos. Já hoje, nós vamos perceber um caminho inverso. Jesus, que vence as tentações, ele sobe a montanha com 3 de seus discípulos e ali ele se transfigura diante deles. Então, o encontro com Cristo nos leva a uma transfiguração. Primeiramente, porque percebemos a centralidade dele em nossa vida e, pela fé, nos lançamos, nos entregamos a ele. Então, nesta liturgia, nós vamos perceber o testemunho de fé dado pelo nosso pai Abraão, que é conhecido como o pai da fé, um homem que foi profundamente provado na sua fé, na sua fidelidade a Deus. Abraão se torna pai de uma grande nação. Deus lhe havia feito esta promessa, mas não tinha filho. Como esta descendência iria surgir, iria prolongar na história? Então Deus, por um milagre, lhe concede um filho, que é Isaque. Mas é num determinado momento em que Isaque é chamado por Deus, Deus chama Abraão para que ofereça a ele, a Deus, o sacrifício do seu filho. Era muito comum naquele tempo os sacrifícios de pessoas humanas. E esta passagem das Sagradas Escrituras tem por base este costume. Porém, aqui há um significado mais profundo, porque significa a fidelidade de Abraão e o filho é, de alguma forma, uma prefiguração de Jesus, o filho que leva a lenha para a fogueira do sacrifício, é a prefiguração de Jesus, que também carrega a cruz, o filho que deita-se sobre a lenha, sobre o altar ali erguido, para ser sacrificado e queimado. Jesus também deita-se sobre a cruz. Então há uma correlação na primeira leitura do sacrifício de Isaque com o sacrifício de Cristo na cruz. Mas o que vale aqui a gente e dar destaque, melhor dizendo, dar o destaque é para a fé deste grande homem. Sacrificar o filho significava romper com toda a promessa que Deus havia feito de fazer uma grande nação. Mas, porque aquele filho iria gerar outros e assim por diante. Mas Abraão acredita na palavra de Deus, ele se lança, Deus torna-se o centro da sua vida. Abraão é capaz de abrir mãos
do que de mais precioso ele tem, que é o Filho, que não é filho, representa apenas o seu Filho, mas todo o cumprimento da promessa de Deus. Então ele abre mãos, ele entrega. Quando nós somos capazes de abrir mãos daquilo que de mais profundo nós temos e somos e nos lançamos nas mãos de Deus, então, de alguma forma, um crescimento existe, a fé amadurece. Talvez seja neste segundo domingo da Quaresma o momento de nos perguntarmos quais Isaques ou que Isaque nós precisamos abrir mão para que a nossa fé seja testemunhada, porque quando estamos apegados demais, nós não somos capazes de dar passos, nos tornamos pesados. Nós ouvimos no Evangelho este relato muito conhecido da transfiguração de Jesus. Jesus não vai à montanha para dar um espetáculo. Jesus vai para estar numa profunda comunhão com o Pai. Montanha sempre representa na Sagrada Escritura uma proximidade com Deus, um lugar da revelação de Deus. E então na montanha, Jesus se autorrevela, mostra para os discípulos a sua divindade. Não é uma luz vinda de fora que projeta-se sobre Cristo, mas vem do seu interior aquela brancura das suas vestes, do seu rosto. Assim recordamos que também Moisés na montanha recebeu a revelação de Deus. Quando ele desce da montanha, nos descreve as Sagradas Escrituras que o seu rosto era resplandecente, seu rosto era brilhante. Assim Jesus ali na montanha também está resplandecente, mostrando todo a revelação, o seu coração, a divindade que está ali diante dos apóstolos. Era um momento de testemunhar a fé, mas há algo até um pouco estranho da parte de Pedro, que chama Jesus de mestre. É bom ficarmos aqui, mestre, enquanto era o momento de perceber, é Deus que aqui está. É o Filho de Deus que aqui está. A transfiguração de Jesus, amados irmãos e irmãs, é a revelação de quem é Jesus. Marcos, no seu Evangelho, procura responder à pergunta: quem é Jesus? E aqui, então, Jesus é revelado como o Filho de Deus, é divino, é uma experiência que edifica. Quando dentro de nós nasce esta certeza, com certeza muitas coisas mudam. Há um momento da narrativa que isto é uma teofania, uma manifestação de Deus, há um momento em que a centralidade de Cristo aparece, porque havia uma nuvem que veio, os envolveu e eles não viram mais ninguém, não viram mais Moisés nem Elias que estavam ali com Cristo. Não viram mais ninguém e Jesus então se torna o centro. O Filho de Deus manifestou-se, revelou-se à comunidade apostólica. Meus amados irmãos, amadas irmãs, neste caminho quaresmal, vamos procurar caminhar com Cristo, subir com Cristo a montanha, deixar que Ele se mostre a nós, que Ele se revele a nós. Fazendo isso, nós estamos também superando as tentações que nos desfiguram para, com Cristo, nos transfigurarmos, mudarmos, sermos uma pessoa melhor, uma pessoa boa, amável, repleta de Deus, sendo Cristo o centro da nossa vida. E assim, no caminho que estamos fazendo também da Quaresma, e dentro dela a realização da campanha da fraternidade,
Vamos pensar nas coisas que estão nos desfigurando, para que o encontro com Cristo nos leve a transfigurar aquela imagem perfeita de Deus, criada lá no Antigo Testamento. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, desfigurou-se pelo pecado. E Cristo é a imagem perfeita de homem e é Filho de Deus. Então vamos ouvir o Filho amado de Deus. Ele nos comunica a sua mensagem, ele nos edifica. Vamos com Cristo viver esta grande esperança de nossa vida ser realmente transfigurada. Entreguemos o que de mais precioso nós temos, como fez Abraão, entregando o Isaque. E Deus veio intervindo para que ele não fosse sacrificado, que Isaque não fosse sacrificado. Apareceu um cordeiro no meio dos espinhos. Assim como Cristo, o novo cordeiro, ele aparece com a coroa de espinhos na cabeça. É o Filho que é sacrificado para a vida e plenitude da vida humana. Deus abençoe a cada um. Tenham todos um abençoado, santificado domingo, dia do Senhor. E assim com Cristo, vivamos a alegria de o encontrar e saber. Ele é Filho de Deus, sua glória vai se manifestando a nós nos nossos momentos de oração, na prática da caridade, nos momentos em que estabelecemos e procuramos vivenciar melhor a amizade social. Somos todos irmãos, somos todos filhos do nosso Deus e Pai. Um abraço fraterno, um bom domingo a todos.